A graça e a paz de Jesus, igreja. É um privilégio nós podermos estar aqui hoje para mais uma vez adorarmos o Senhor juntos como igreja e agora podermos abrir a palavra de Deus e sermos alimentados e edificados pela palavra de Deus, que é santa, que é verdadeira, que é alimento para a nossa alma. Então eu convido você a abrir a Bíblia comigo, a palavra de Deus comigo, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. E hoje nós damos continuidade à nossa série de mensagens no livro de Marcos, continuamos caminhando no livro de Marcos, e caminhar pelos evangelhos é sempre uma alegria muito grande, porque nós estamos lidando diretamente com as palavras, com os ensinos, com as ações do nosso Senhor. Eu creio que todos acharam. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se levantavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês ainda estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra de Deus. Senhor, nós clamamos a Ti agora, ó Pai, pedindo que o Senhor venha falar aos nossos corações, pedindo que o Senhor venha trazer conforto, consolo, transformação para a nossa vida, através da Sua palavra. Que a Tua palavra venha encontrar um coração preparado para receber a semente que vai ser lançada hoje, através da Sua palavra. E que o Teu nome seja glorificado, que o nome de Cristo seja feito grande, e que o Teu povo seja abençoado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos então caminhado no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, e uma coisa que nós precisamos fazer todas as vezes que nós vamos estudar a Bíblia, é sempre nos lembrar de que tudo o que está escrito está dentro de um contexto. Nós não podemos assumir e pegar esses subtítulos que nós temos entre os capítulos e entre as passagens, e tratar aquilo de maneira isolada, porque toda vez que nós fazemos isso, por exemplo, nós lemos uma porção do capítulo 4 hoje, mas eu não posso interpretar o capítulo 4, eu não posso aplicar o capítulo 4, eu não posso pregar o capítulo 4, 35, ao final, sem entender o que está acontecendo, sem entender o contexto do que está acontecendo. Talvez um dos nossos maiores erros quando nós lemos a Bíblia é que nós tratamos cada passagem de maneira isolada, esquecendo do seu contexto. Nós não levamos em conta o contexto. Então, todo tipo de barbaridade acontece quando nós fazemos isso. Então, para que possamos entender o porquê Marcos relata essa história nesse momento do Evangelho, nós precisamos sempre ter uma pergunta em mente: qual é o contexto? O que vem antes? O que está acontecendo antes? Quais foram as lições que nós aprendemos antes? E se você está aqui desde a primeira semana, quando nós começamos o livro de Marcos, você vai ver que o propósito de Marcos, desde o capítulo 1, é mostrar a autoridade de Jesus,
quem é Jesus e a sua autoridade. E ele começa revelando que Jesus ele tem autoridade sobre os homens. Quando ele mostra, nesse chamado aos discípulos, aos primeiros discípulos, ele passa à beira do mar e diz: venham, sigam-me, e eles seguem. Nós vemos isso também, isso no chamado de Levi, quando ele está na coletoria, e Jesus chega e diz: segue-me, ele abandona tudo e segue. Jesus então tem autoridade sobre os homens, mas nós vemos também que Jesus ele tem autoridade para ensinar. E você se lembra dessa passagem quando Jesus está ensinando na sinagoga, e as pessoas estão maravilhadas com o seu ensino, porque ele não ensina como os fariseus e os mestres da lei, ele ensina como alguém que tem autoridade em si mesmo. Então Jesus ele não depende do que tal e tal rabino fala sobre as escrituras, como eles interpretam as escrituras. Jesus ele tem autoridade em si mesmo, porque Jesus é o autor desse livro. É Ele que conhece o propósito de cada parte desse livro. Então ele vai falar com autoridade não de outros, mas dele mesmo. Depois ele vai mostrar que ele tem autoridade sobre o mundo espiritual. Quando no meio da sua pregação ele é interrompido pela presença de um homem endemoniado, que se levanta, faz aquela aparição no meio da sua pregação, e ele diz: aquieta-se e saia dele. E naquela mesma hora, o demônio sai. As pessoas agora que estavam admiradas, que estavam espantadas com o seu ensino e com a sua autoridade, ficam mais espantadas, porque ele tem poder sobre o mundo espiritual. Depois Jesus ele vai mostrar que ele tem autoridade sobre enfermidades, e ele vai então curar muitos doentes, expulsar muitos demônios. E aliás, enfermidades que eram tidas como maldição de Deus, ele é o Senhor que tem autoridade até sobre essas enfermidades. Depois ele vai mostrar para nós que ele tem autoridade sobre o pecado, ele tem poder e autoridade para perdoar pecados. Mas quem pode perdoar pecados senão somente Deus? É a pergunta dos fariseus, e eles estão certos nisso. Jesus está afirmando a sua identidade, quem ele é. Agora, ele vai usar de tudo isso, como nós vimos na última semana, e afirmar sobre o senhorio dele sobre a lei, e a própria interpretação da lei, e ele diz: eu sou o Senhor do sábado, eu estou acima da lei, eu estou acima, aliás, do sábado, eu sou o Senhor do sábado. Então, em tudo isso, Marcos está nos mostrando a autoridade de Jesus, que ele tem autoridade sobre todas essas esferas da vida humana. Tudo isso aqui ele está nos mostrando, para demonstrar e para deixar claro quem Jesus é. Ele é o Senhor, ele é o Messias, ele é o enviado de Deus, o ungido de Deus, aquele que Israel esperava. É isso que ele está mostrando aqui nesses primeiros capítulos, do capítulo 1, capítulo 2, no capítulo 3. Agora, no capítulo 4, ele vai mostrar, e como nós vimos na última semana, ele vai contar uma parábola. E a parábola está associada com ouvir. Nós vimos quantas vezes essa palavrinha ouvir aparece na parábola do semeador. E agora tem uma distinção aqui que Marcos quer que fique claro para mim e para você. Ele está mostrando, e a primeira pergunta aqui, são duas perguntas, e a primeira é: como vocês têm visto, como vocês têm percebido, como vocês têm entendido os milagres de Jesus, as ações de Jesus, aquilo que vocês têm visto. Agora a segunda, no capítulo 4, é como vocês têm ouvido. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, o Senhor agora está ensinando, no capítulo 4, lembra que ele precisa transformar, ele precisa dar um norte, ele precisa mostrar o que é o reino de Deus para os seus discípulos.
porque eles já estavam perdendo essa noção do que é o reino de Deus, por causa da popularidade de Jesus. Eles estavam sendo os populares, andando com Jesus, Jesus vai ganhando aquela fama, multidões e mais multidões vão nos seguindo. E aí, nós, como eles, temos essa tendência, toda vez que a gente começa a ganhar um tipo de popularidade, a gente já começa a se transformar. E as nossas motivações, e nós vamos sendo transformados e mudados por causa disso. Jesus então precisa trazê-los de volta para a realidade e mostrar o que é a natureza do reino de Deus. E ele vai mostrar então isso contando e ensinando as parábolas. Qual é a natureza do reino de Deus? E aí ele conta a parábola que nós vimos na última semana, a parábola do semeador. E é muito importante, de novo, entender o contexto, para quem que Jesus está contando aquela parábola. Nós temos ali sempre uma multidão. A multidão é composta de fariseus, mestres da lei e religiosos, que só estão com Jesus. Por quê? Porque querem arrumar uma maneira de acusá-lo, uma maneira de matá-lo. Aí nós temos a multidão, e no meio da multidão, os curiosos e os interesseiros. Os curiosos que querem saber o que está acontecendo. Aliás, essa é uma coisa que nos acompanha, nós nunca mudamos, a nossa natureza nunca mudou. Você para, por exemplo, na 495 aqui, tem um acidente de um lado da 495, mas o outro lado está parado. Aí você vai andando na 495 e você fala, mas por que esse lado está parado se o acidente foi no outro lado da rua? Por que está parado o lado que não está envolvido no acidente? Por causa da curiosidade dos homens. Eles vão diminuindo a velocidade para ver o que está acontecendo do outro lado da rua. Vocês já perceberam isso ou não? Você passa por um lugar e fala assim, gente, mas não tem nada nessa rua, por que ela está parada? O meio de uma rodovia, com 3 faixas. É porque eles querem olhar o que está acontecendo do outro lado. Então Jesus sempre tem essa multidãozinha, os curiosos e tem os interesseiros, que se amontoam sobre ele para conseguir um milagre. Os interesseiros que querem Jesus, não por quem ele é, não por aquilo que ele ensina. Eles querem Jesus por aquilo que ele pode dar. Mas graças a Deus isso era só no primeiro século, porque não tem mais interesseiro na igreja hoje. Né? Ou se tem, é só lá em Marlboro, porque aqui não tem. Então Jesus está cercado por essa multidão. E por último lugar, dentro ainda da parábola, do contexto da parábola do semeador, nós temos o verdadeiro discípulo. E aí Jesus conta a parábola e fala dos solos, os diferentes tipos de solos, 4 diferentes tipos de solo, que ele vai endereçar ao seu público, aquelas pessoas, aquela multidão que o segue. E aí, isso tudo vai nos mostrar. A pergunta que vai ficar naquela parábola e todo o capítulo 4 aqui, até chegar nesse texto que nós lemos hoje, é: como vocês têm ouvido? Vocês têm entendido a natureza do reino de Deus? Como vocês têm visto? Como vocês têm ouvido? Agora, o finalzinho do capítulo 4, ele vai colocar essas duas coisas juntas. E ele vai colocar agora, e vai testar a nossa teologia na prática. Porque no finalzinho do capítulo 4, esse texto que nós lemos, ele vai falar de tempestades. E se você não se atentar para o que você está lendo, parece que é um texto que está desconectado do seu contexto. É uma coisa assim, tá, Jesus estava falando, capítulo 4, parábola, 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 de repente, Jesus acalma uma tempestade. Qual que é a relação disso com o que veio antes? E essa é uma boa pergunta. E, aliás, é a pergunta que nós temos que fazer todas as vezes que nós vamos estudar a Bíblia. Qual é a relação? E a relação é muito simples. Como vocês têm visto, como vocês têm ouvido. Agora, a tempestade vai revelar qual é o tipo de relacionamento que nós temos com Jesus. Por que a tempestade vai revelar essas coisas? Porque nós somos esse povo que nós podemos experimentar os maiores milagres de Jesus. Nós podemos viver as maiores emoções com Jesus. Se é um povo que vai atrás de Jesus por causa de milagres, é o povo interesseiro da multidão, lembra? Nós podemos ser aquele povo da emoção que receberam com alegria a palavra de Deus, mas não tem raiz, porque não tem raiz, eles deixam. Nós podemos ser esse povo, o povo da emoção, o povo que recebeu com alegria, o povo que sentiu arrepio na hora do culto. Mas
Se o seu relacionamento com Jesus é baseado em arrepio, em emoção, em milagre, a tempestade vai destruir com o seu relacionamento com Jesus. Não vai ficar nada. Porque vem as perseguições e eles deixam. Por quê? Porque não tinha raiz. Nós podemos também ser esse povo da razão que sabe tudo de teologia. Você pode ser um doutor nisso daqui. Mas se a sua vida é apenas intelectual com Deus, se você só entendeu isso aqui com a cabeça, se isso aqui não entrou no seu coração, não transformou a sua vida, na hora da tempestade, a sua teologia não vai te segurar, e você vai cair. Então, por que esse texto está aqui? Para testar o nosso relacionamento com Jesus. As tempestades elas vão revelar o tipo de relacionamento que você tem com Jesus. As tempestades vão deixar claro aonde está a sua fé. Então, a tempestade vai fazer o teste, como vocês têm visto os milagres, como vocês têm ouvido os milagres. É por isso que esse texto está aqui. Agora, a partir do versículo 37, de novo, então, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. É interessante que talvez você não conheça a Palestina e a geografia da Palestina ou de Israel, mas esse lago, ou esse mar que eles estão passando, que na verdade é um lago, ele é um lago muito fundo, e ele é cercado por montanhas, que vão afunilando do norte até chegar nele, e ele está a 200 metros abaixo do nível do mar, então ele está para baixo, as montanhas estão em cima dele e fazem esse canal de ventos, essa cordilheira, esse funil que vai afunilando até chegar no mar. Agora, os ventos que vêm do norte, os ventos que vêm de cima, são ventos frios, ventos que vêm da montanha, e vão descendo por aquele desfiladeiro, e eles chegam agora no mar, e eles encontram os ventos quentes do mar. O que acontece quando nós temos ventos frios com ventos quentes se encontrando? Nós que vivemos e moramos nos Estados Unidos sabemos muito bem o que acontece. Nós que vivemos nos Estados Unidos entendemos muito bem quando os ventos do norte, por exemplo, vêm e se encontram com os ventos que vêm do sul, e se encontram naquela região ali um pouco para baixo da Flórida. Se formam os furacões. Todo ano a gente tem. E essa região é uma região que prolifera agora, tornado, furacão, isso é uma coisa que a gente entende bem, morando nesse país, é de tornado e de furacão, porque acontece muito. Eu morei no Missouri antes de morar na região aqui de Boston, e lá, eu me lembro, em um dia, existe uma alameda, um corredor de tornados, que passa ali pelo Missouri, pelo Kansas, ali, em um único dia, passaram 68 tornados. 68 tornados. Aliás, no dia que eu desci nesse país, em janeiro de 2012, em St. Louis, Missouri, metade do aeroporto estava destruído. E eu perguntei, o que está acontecendo? Eles estão reformando? Não, acabou de passar um tornado aqui, faz 3 semanas, eles estão reconstruindo. Estava acabado, no meio de St. Louis. Então nós entendemos bem o que acontece quando se formam, como se formam essas tempestades. Agora, é interessante que nós precisamos entender quem está viajando com Jesus, quem está no barco com Jesus, quem são os discípulos de Jesus, e como os capítulos anteriores já nos deixaram muito claro, quem são esses homens? São homens que são pescadores. Esses homens, eles nasceram ali. Esses homens, eles cresceram ali. Esses homens, a pesca é sua profissão da sua vida inteira. Os seus pais pescavam, seus avós pescavam, o seu bisavô pescava. Esses homens são homens que conhecem aquele lago como ninguém. Esses homens estão acostumados a passar por tempestades no meio daquele lago. Por quê? Porque as tempestades naquele lago eram coisas comuns, aconteciam toda hora. O vento vinha do norte, descia, encontrava com o vento quente, formava uma tempestade. Era comum. Agora, esses homens, por mais experientes que eles fossem, eles entendem uma coisa: nós nunca passamos por uma tempestade como essa. Dessa daqui,
a gente não escapa. Então eles estão apavorados por causa da circunstância que eles estão enfrentando. Eles estão apavorados por causa daquilo que eles estão passando agora. Mas o que é uma tempestade? O que é uma tempestade? Uma tempestade é uma coisa que aparece rapidamente e subitamente. Perceba uma coisa, que as tempestades, elas sempre vêm antes de um período de bonança. É sempre um período de calmaria. E então se forma uma tempestade do nada e vem aquela tempestade grande. E nós aqui também, nos Estados Unidos, tem uma coisa que o povo aqui é especialista, é no tal da previsão do tempo. Especialista entre aspas. No Brasil, a gente nunca checou o tempo. Pelo menos eu nunca chequei tempo, nunca tive um app para checar tempo, nunca saía na internet para checar o tempo. Porque nós sabemos que o que vai acontecer no Brasil? Vai fazer um calor de 50 graus durante o dia, vai chover em algum momento, e vai voltar o calor ainda em dobro depois da chuva. Esse é o Brasil. Então, os nossos dias, independente da época do ano, vão ser quentes, vão chover em algum momento, e a gente sabe disso. Nós não temos tornado, nós temos furacão, não temos nada disso, não tem neve. Então, para que vai checar o tempo? Não tem necessidade. É calor e chuva, é isso que a gente tem. Agora, aqui não, nós temos os apps. Aí você vai lá e checa o seu app da semana, o que vai acontecer na semana. Mas perceba uma coisa, você checa o app hoje, geralmente para quem trabalha do lado de fora, precisa checar mesmo. Vai ver se vai chover, se vai nevar, etc. Aí você checa hoje. Quando você checar amanhã, o que vai ser acontecido com o app? O que vai acontecer com a previsão do tempo da manhã? Mudou tudo. Aí depois da manhã, mudou tudo de novo. Então, por mais preparados que nós estejamos, a gente consegue prever alguma coisa de fato? Os especialistas checando lá e falando dos furacões que se formam ali todo ano, no Golfo do México, na Flórida, que vão subindo do trópico. Esse furacão ele vai andar assim, ele vai entrar aqui no Golfo do México, ele vai passar por aqui, por aqui, por aqui. Acontece. Não, ele desviou e continuou no mar, nem entrou na terra. A gente só vai ter uma chuvinha aqui por causa dele. Aí depois eles falam, não vai passar lá no meio do mar, não vai chegar aqui. De repente ele vira, e ele está indo de encontro com a terra, destruindo tudo que ele acha no caminho dele. Então, por mais que nós pensamos estar preparados, nós estamos preparados? Nós podemos prever de fato a tempestade, podemos controlar a tempestade, e mesmo que nós saibamos as trajetórias, aquilo que vai acontecer, alguém está preparado para encontrar com uma tempestade? Tem alguma coisa que nós possamos fazer, além de nos esconder, possamos fazer para poder encontrar com um furacão? Nada. Absolutamente nada. Então, as tempestades, elas vão revelar a nossa vulnerabilidade, a nossa incapacidade, a nossa pequeneza. As tempestades vão mostrar que nós não podemos nada. Elas vêm do nada, subitamente, rapidamente. Nós não conseguimos prever ou controlá-las. E elas vão revelar, então, que nós não podemos fazer nada. Agora é interessante no versículo 38, que Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Se você já teve filho, e se uma das suas reclamações é com relação ao seu marido, porque geralmente é assim, né? Não sei se já aconteceu isso com você, na sua casa. Na minha casa já aconteceu. Você levanta de manhã, depois de uma noite daquelas, revigorado, com os meninos tudo pequeno, você fala, nossa, essa noite foi uma bênção, os meninos dormiram tranquilo a noite inteira. Aí você olha para a cara da sua esposa, está até roxo, de ficar a noite inteira acordado e não dormir. Sério? Ela olha para a sua cara e diz. Se você tem essa reclamação do seu marido, se você acha que o seu marido tem um sono pesado, você tem que ver Jesus. Sabe aquela expressão, dorme que nem um bebê?
Eu não sei quem fez essa expressão, primeiro, nunca teve filho. Porque se tem uma coisa que filho não faz, que bebê não faz, é dormir. E qualquer barulho acorda eles. Se vocês têm filho pequeno, se vocês têm bebê, vocês sabem muito bem o que eu estou falando. A expressão exata, ou melhor, podia ser, dorme que nem Jesus. O homem está dentro de um barco, tem água caindo nele, o negócio está rodando de um lado para o outro, e sobe e desce montanha de água, e o homem está dormindo. E nada acorda esse homem. Fala assim, gente, pensa num homem de sono pesado. Aí você está aí reclamando do seu marido. Ela está dormindo que nem Jesus. Então, é interessante que ele está no meio dessa tempestade e ele não acorda. Mas algumas lições que nós tiramos disso aqui. Note no versículo, se você voltar aí, para os primeiros versículos, Jesus diz no versículo 35, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, eles estão passando pelo meio da tempestade, mas quem chamou eles para passar para o outro lado? Quem deu a ordem, vamos para o outro lado? Jesus. Eu não quero causar intriga aqui não, mas eles estão passando pelo que eles estão passando, porque eles estão obedecendo a Jesus. Então é Jesus que leva os seus discípulos para o meio da tempestade. Assim como ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado por Satanás, Jesus é levado, os seus discípulos são levados por Jesus para o meio da tempestade. É a primeira coisa que nós vemos aqui. Agora a segunda coisa é que a presença de Jesus, ela não nos isenta de tempestade. A presença de Jesus no nosso barco não nos isenta de passarmos por dificuldades, por problemas, por termos períodos difíceis na nossa vida. Mesmo que Jesus seja o Senhor da sua vida, mesmo que Jesus esteja aí no barco da sua vida, mesmo que Ele esteja andando com você como Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, mesmo que Ele esteja com você, isso não te isenta de passar por problemas, isso não te isenta de passar por sofrimentos, nós vamos passar pelas tempestades da vida, é uma coisa certa. Aliás, isso é nos advertido por todo o Novo Testamento. Se tem uma coisa que é um tema central do Novo Testamento, é esse: nós vamos sofrer. É uma carta nos preparando para o sofrimento. É o que é o Novo Testamento. Olha o livro do Apocalipse. Os nossos irmãos estavam morrendo por causa da sua fé, perseguidos e mortos por causa da fé. Então, Deus dá para eles o Apocalipse, que para nós hoje é uma coisa de mistério, é uma coisa que fala de desgraça e de futuro e de não sei o que, a gente não entende direito. O Apocalipse é uma carta para a igreja, para que ela suporte no meio dos sofrimentos, para que ela passe pelo meio dos sofrimentos. É isso, para isso, essa é a função, é uma carta para dar esperança para o povo, essa é a função do livro de Apocalipse. Se você está lendo o livro de Apocalipse de qualquer outro jeito, você está lendo errado. Apocalipse foi escrito com essa intenção, dar esperança para um povo que estava sendo perseguido e morto por causa da sua fé. Então, mesmo que Jesus tenha o controle absoluto sobre a tempestade, isso não significa que ele vai agir no meio da tempestade, no meio do seu sofrimento, da maneira que você quer, ou da maneira que você pensa que ele tem que fazer. Jesus, ele não obedece às nossas agendas. Jesus tem sim o controle absoluto sobre tudo o que está acontecendo na sua vida, sobre todas as tempestades que você já passou e vai passar, sobre todos os sofrimentos, sobre todas as adversidades, sobre tudo o que você está passando. Jesus tem o controle, mas não é porque ele tem o controle que ele vai agir como você pensa que ele deve agir, ou como você quer que ele haja. E a outra coisa é, mesmo que ele esteja com você, ele intencionalmente vai te levar para o meio das tempestades. E ele ainda nos adverte: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ninguém é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, perseguirão também a vós outros. Essas são as advertências. Agora, a igreja ficou convencida, não sei por quem, de que nós, os cristãos,
nós temos que passar, nós temos que viver uma vida sem dificuldades, sem lutas, um mar de rosas. Nada pode acontecer de errado na minha vida. Aliás, é nesse contexto que nasce essa teologia errada do arrebatamento. Rodrigo do céu, você não podia ter falado isso. Esse negócio do arrebatamento, gente, sabe por que a gente quer uma igreja que vai ser tirada da terra num período de tribulação? Porque nós não queremos passar por tribulação. Agora você olha para a história da igreja. O povo de Deus sempre passou pela tribulação. Por que nós vamos ser tirados? Sempre foi assim. E por que Deus permite a tribulação? Para purificar e santificar o seu povo. Mas nós que não suportamos a ideia de sofrimento no nosso século, porque essa teologia tem mais ou menos uns 100 anos, nós criamos a teologia do arrebatamento. Por quê? Porque nós não podemos passar pela tribulação. Se eu sou filho de Deus, eu não posso passar pela tribulação. Mas mais sobre isso eu posso falar em um dia que eu estiver pregando em Apocalipse. Então, nós temos que entender, nós vamos passar pelas tribulações. No mundo nós vamos ter aflições. Mas Jesus está conosco no meio de todas elas. E o que nós precisamos entender é que as nossas aflições, é que os nossos problemas, é que as nossas tempestades, é que aquilo que nós passamos das nossas adversidades, elas não têm a última palavra na nossa vida. É Jesus que tem, é Ele que tem o controle absoluto sobre a tempestade, e não os nossos problemas, e não as nossas adversidades. Então nós temos duas maneiras para nós passarmos no meio das nossas dificuldades, no meio das nossas tempestades. A primeira delas é surpresos. Como que é surpreso? Surpresa é a primeira atitude aqui dos discípulos, porque eles passam pelo que eles passam, eles chegam para Jesus, Jesus, não te importa, versículo 38, não te importa que morramos? Eles estão passando pelo meio da sua tempestade, eles estão apavorados com aquela tempestade. O que para nós podia ser traduzido dessa maneira: Senhor, eu estava te obedecendo a sua palavra, eu estava sendo fiel, servindo ao Senhor na igreja, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. E aí Jesus olha bem para a sua cara e fala: e você quer que, você acha que por causa disso você vai ser isento de problemas e de dificuldades? Nós vivemos num mundo caído, dominado pelo pecado, nós vivemos nesse dilema do agora, mas ainda não. Nós já somos salvos, nós já somos o povo de Deus, já fomos comprados pelo sangue de Cristo, já vivemos na eternidade, porque a eternidade é conhecer o Senhor, mas não de maneira completa ainda, até que o nosso Senhor seja revelado dos céus, e nós sejamos transformados, e glorificados estaremos com o Senhor para sempre. Então nós vivemos nessa dualidade. Nós contamos com o Senhor, nós temos o Senhor, mas nós vamos passar por sofrimentos. Nós vamos passar. Então, e nós podemos passar surpresas. Nossa, eu não esperava que isso acontecesse comigo. Eu que sou tão bom. Não vamos entrar nesse mérito. Agora, a segunda maneira que você pode passar é dizendo assim: eu já sabia. Porque o Senhor Jesus já me advertiu. Porque a palavra de Deus me adverte a todo momento que eu vou sofrer e passar por sofrimentos na minha vida. Mas eu sei que de uma coisa, que os sofrimentos que eu passo, que as tempestades que eu passo, que aquilo que eu passo na minha vida, não tem a última palavra sobre a minha vida. Essa tempestade, esse luto, essa doença, isso que eu estou passando agora, não tem a última palavra sobre a minha vida. A última palavra sobre a minha vida é: vinde benditos do meu Pai, para o gozo eterno. A última palavra sobre a minha vida é o Senhor me chamando para estar com Ele para sempre. Então, o que pode fazer conosco as nossas tempestades? O que falar então da morte, o nosso maior inimigo? Onde está a morte, o seu poder de ferir? Onde está a morte, o seu aguilhão? A morte foi vencida pela vida. Ele venceu. Então, o que a morte pode fazer com você, meu irmão, minha irmã? Nada. A única coisa que a morte pode fazer com você é te levar para mais perto de Deus. É a única coisa que ela pode fazer com você. Como diz o hino antigo: o mais baixo que ela me rebaixar, o mais alto Ele vai me levantar. O nosso maior inimigo,
a morte não tem poder nenhum sobre nós. Quem dirá as nossas tempestades? Então nós podemos passar pelas tempestades, dizendo, eu sabia que eu passaria. E eu sabia que apesar do que eu estou passando, o amor de Deus não é determinado na minha vida pelas bênçãos que eu recebo, pelos livramentos que eu tenho. O amor de Deus é provado na minha vida por uma única coisa, pelo fato dele ter me dado Cristo Jesus, o seu único Filho, para morrer por mim na cruz. O amor de Deus é provado na minha e na sua vida, pelo fato de Deus ter te dado Cristo. Então, quando eu passar pelo meio da tribulação, quando eu passar pelo meio das provas e das dificuldades dessa vida, para onde que eu olho? Para a cruz. Porque eu sei, Senhor, eu posso não entender o que está acontecendo, mas eu sei de uma coisa, que apesar de tudo que eu estou enfrentando, eu sei que o Senhor me ama. E que no final de tudo isso aqui, de toda essa situação, eu vou ser uma pessoa melhor e transformada, mais parecida com Jesus, e a glória do Senhor vai ser manifesta. Essa é a perspectiva. Então, por que Deus permite a gente passar pelas tempestades? Em primeiro lugar, para expor os nossos ídolos. Porque no meio da tempestade, os nossos ídolos são expostos. Em segundo lugar, para conhecermos o Senhor da tempestade. Para que a gente possa conhecer quem é o Senhor da tempestade. Quem é Deus, aquele que controla a tempestade, que tem poder sobre a tempestade. Aliás, o versículo 41 termina desse jeito: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Antes de tudo, eles estavam apavorados, por causa do quê? Eles estavam apavorados por causa da tempestade, porque eles iam perder a sua vida, no meio da tempestade. Mas depois que eles têm um encontro com o Senhor da tempestade, agora eles não estão mais apavorados por causa da tempestade, eles estão apavorados porque eles estão na presença daquele que tem o poder, o domínio sobre a tempestade. Meu irmão, você precisa entender uma coisa, quando você passar pelas suas dificuldades, um dos nossos grandes problemas é que nós vivemos olhando para as nossas circunstâncias. Nós olhamos a nossa circunstância e nós baseamos o poder de Deus, a grandeza de Deus a partir da nossa circunstância. Ou seja, você fica tão fixo no seu problema que você esquece quem é Deus. Você fica tão fixo no seu problema que o seu problema, ele toma uma proporção tão grande, tão gigante, que ele chega a ser maior do que Deus para você. Mas quando nós encontramos com o Senhor da tempestade, nós entendemos e nós colocamos em perspectiva que o nosso problema, se colocado em contrapartida, em contraste com quem é Deus, ele toma a proporção certa, e nós entendemos que quem de fato o Senhor é. E então o nosso problema, ele desaparece. Ele desaparece. Porque quando nós nos encontramos com o Senhor da tempestade, nós olhamos e nós entendemos, o que isso aqui pode fazer comigo, se eu sirvo a esse Deus tão grande e tão majestoso? Então eu posso enfrentar toda e qualquer circunstância com Ele. Agora, em terceiro lugar, Ele nos mostra, a tempestade vai nos fazer voltar para o Senhor da tempestade, nos fazer voltar para Ele, vai nos fazer de novo olhar para Ele, uma vez que ela expõe os nossos ídolos, que nos mostra, e o que são os nossos ídolos? São os que nós nos agarramos, mas na tempestade nada fica. Imagina que você está no barco aqui agora, o que ficou para esses discípulos de Jesus se agarrarem? Eles não têm nada para se agarrar, a única coisa que eles podem fazer aqui agora, é clamar por misericórdia, é buscar a Cristo. O que eles fazem agora? Como que eles podem sobreviver? Como que eles podem passar por esse momento? Não tem nada que eles podem segurar. As tempestades vão revelar os nossos ídolos, Deus ele vai arrancar eles pela raiz da nossa vida, e vai mostrar que essa era a nossa fonte de segurança, porque várias e várias vezes já disse isso, se a sua segurança está no seu dinheiro, no seu emprego, na sua beleza, naquilo que você faz, na sua inteligência, eu sei lá o quê, quando vem a tempestade, quando vem o dia mau, quando vem a doença, quando vem o luto, quando vem aquele problema que te arranca tudo, aonde vai ficar a sua confiança,
se ela estava nessas coisas e não no Senhor? Que tipo de relacionamento fica depois de uma tempestade? Se o seu relacionamento com Deus estava baseado nessas outras coisas e não no Senhor. Se você tinha ídolos antes do Senhor. É por isso que esse texto está aqui. Para revelar o nosso relacionamento com o Senhor. A tempestade vai revelar que tipo de relacionamento nós temos com o Senhor. Agora, é interessante que essa pergunta de Jesus, que Jesus faz para eles, depois que ele acalma a tempestade, versículo 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalme-se. O vento aquietou e se fez completa bonança. Versículo 40 diz, então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Esse ainda não tem fé está remetendo aos capítulos anteriores. Depois de tudo que vocês viram, depois de tudo que vocês ouviram, vocês ainda não têm fé? Meu irmão, minha irmã, essa pergunta de Jesus para você hoje, depois de tudo que você já viveu com Jesus, você ainda não tem fé? Você vai sucumbir com essa luta que você está passando? Depois de tudo que Ele já fez por você? Essa é a pergunta para mim e para você. Mas é interessante que em Lucas, no texto paralelo, no capítulo 8, no versículo 25, a pergunta de Jesus, que é registrada por Lucas lá, é um pouquinho diferente. Jesus pergunta para eles, aonde está a sua fé? Não é que eles não têm fé, é aonde está a sua fé. Todos nós temos fé em alguma coisa. Aonde está a sua? Porque se ela não estiver em Cristo, se ela não estiver em Deus, no momento da dificuldade, da adversidade, nada sobra. Agora, se a sua fé está no Senhor, você pode passar por toda e qualquer circunstância, e você pode dizer, como o apóstolo Paulo, aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Ou você pode dizer como Jó, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mas só pode dizer uma coisa dessa, quem tem a sua fé colocada na rocha. E vieram os ventos, e vieram o mar, e veio tudo contra aquela casa, e ela permaneceu de pé, porque ela estava firmada sobre a rocha, que é Cristo. Que é Cristo. Agora, então no versículo aí 40, no 39, ele acalma essa tempestade, e tudo que está escrito aqui, lembre-se de uma coisa, está escrito para nos mostrar, ensinar algo. E como tudo que nós vimos anteriormente está relacionado com Jesus e com o seu evangelho, essa história não é diferente. Porque quando nós vamos para o Antigo Testamento, quem é o Deus que controla o mar? Quem é o Deus que traz do caos para a ordem, com o poder da sua palavra? É o Senhor. Então toda essa passagem é uma passagem cristológica, está mostrando a divindade de Jesus Cristo. Esse é o primeiro chamado milagre sobre a natureza, ou os milagres sobre a natureza, que ele vai fazer depois outros, para mostrar que Jesus tem autoridade sobre a natureza agora. Então ele vai mostrar tudo isso, que ele é o Senhor da tempestade, o Senhor da natureza. Mas se você volta para o Antigo Testamento, tem algo e uma história muito importante, que é a história e o livro de Jó. Porque se você se lembra, no livro de Jó, existem muitos paralelos com essa história aqui. Porque em Jó está fugindo de Deus em desobediência com Deus. Ele está no meio do barco, uma terrível tempestade alcança aqueles marinheiros, e eles estão apavorados, que não sabem o que fazem. Chamam lá Jonas, e Jonas está lá dormindo, tranquilo, justificadão, tranquilão, e eles acordam Jonas e falam, quem que é você? O que você está fazendo? Eu sou servo do Deus vivo, que criou os céus, a terra e o mar. E o que você está fazendo nesse barco? Eu estou fugindo dele. Então eles ficam mais aterrorizados do que eles já estavam. E o que a gente faz agora para se livrar desse Deus aí? Me joga no meio da tempestade, porque eu sei que essa tempestade está acontecendo por causa de mim. É minha culpa. É culpa do meu pecado. Me joga no meio da tempestade e ela vai cessar. Eles não querem fazer, mas ao final eles têm que fazer, porque a tempestade vai piorando e piorando e piorando. Quando eles jogam Jonas, tudo acaba. A bonança vem. Agora esses marinheiros estão mais apavorados que eles estavam antes, porque eles tiveram encontro com o Senhor. Com o Senhor. Agora,
O que essa história tem a ver com o que nós acabamos de ler? Essa história tem a ver que Jesus é o nosso Jonas, o verdadeiro Jonas. Pois está aqui diante de vocês aquele que é maior do que Jonas, como ele diz no capítulo 12 do livro de Mateus. Está aqui aquele que é maior do que Jonas. Jesus, ele entendia uma coisa: existe uma tempestade tão grande e tão destrutiva que nenhum de vocês, nenhum de nós pode suportar. É a tempestade da ira de Deus por causa do nosso pecado, da nossa rebelião, como Jonas. E ele entende uma coisa: a tempestade, a ira precisa ser aplacada. Então, o que ele vem fazer? Ele vem para se jogar no meio da tempestade, no nosso lugar, para que ele tomasse sobre ele a única tempestade que podia de fato nos destruir, a tempestade da ira de Deus, para que você e eu não tivéssemos que enfrentar a tempestade da ira de Deus. Ele é o verdadeiro Jonas, é aquele que nos trouxe paz com Deus, que acalmou de fato a tempestade que podia nos destruir. Ele é o Jonas que nos salva, ele é o Jonas que fica 3 dias morto, mas ao 3º dia ele ressuscita para sempre, para sempre. Então toda essa história está nos apontando para o verdadeiro Jonas, o nosso Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós podemos olhar para a vida agora, e a pergunta dos discípulos que diz: o Senhor não se importa? O Senhor se importa tanto que o Senhor se tornou homem como nós, sofreu na mão de pecadores, e se entregou para apaziguar, para aplacar, para justificar pecadores como nós, e aplacar a ira de Deus contra nós. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos amou tanto que foi capaz de nos dar Cristo Jesus, o nosso Senhor. Te louvamos pela nova vida, te louvamos porque a única tempestade que podia de fato nos destruir, Jesus lidou com ela na cruz do Calvário. E agora nós temos paz e bonança, mesmo que nós enfrentemos tempestades e lutas nessa vida. Nós sabemos que nós podemos contar com o Senhor, em toda e qualquer circunstância, por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós te agradecemos por tudo isso. E no nome dele, nós oramos. Amém. Amém.